Olá, pessoal. Estamos começando aqui, ó, mais um podcast cheio de alegria, né? Assim, eu estou muito envaidecido de estar recebendo dois grandes feras aqui, né? Uma delas que já é veterana, né? Nossa querida Tássia Marques, né? Que já participou do podcast aqui com a gente para a gente falar sobre o Mundial, né? Sobre a conquista da Vênus na época, né? E Reginaldo, cara, esse cara que está vindo aqui, ó, do Rio de Janeiro, diretamente para o podcast, um monstro das águas, né? Um cara fera, né? Que a gente admira muito, que o Brasil admira, né? Um atleta que tem muito para contribuir para a gente aqui nesse podcast, muita informação para passar. E vamos falar com esses dois técnicos aqui, né? Mas antes de tudo, eu queria saber um pouquinho assim da vida deles, né? Um pouquinho de como tudo isso começou, né? Eu vou começar com você, Reginaldo. Como é que tudo... Vou quebrar um pouco o protocolo, né? Começar com você. O meu primeiro contato com a canoagem foi através do projeto do Canoa Rio, que é um projeto que o Rio Var Clube, que é o clube pioneiro, né, na canoa no Brasil, ele tem uma parceria com o Colégio Minas Gerais, onde busca apresentar a canoa na escola e buscar novos talentos, que curte o esporte, que venha a desenvolver e mostrar resultado no futuro. Então, Você começou quantos anos você tinha? já comecei um pouco, vamos dizer, velho, assim, né? Eu peguei meu último ano de junho na canoa. Então, eu entrei tinha 19, fiquei um ano na Júnior e depois peguei a Open. Então, assim, eu poderia ter, talvez, pegado um pouco de bagagem antes, mas, assim, Mas você é da Bahia, não é isso? Você é originário de onde? Eu sou de Santo Estevão, minha terra natal. Uhum. A Santo cidade Estevão é Bahia? é Bahia, Mesmo? Bahia, né? interior da Bahia. Na Bahia, assim, a minha história de vida é realmente de uma superação incrível, porque no interior da Bahia, eu não estudava, eu, assim, morava no campo, então eu não tinha nenhuma visão, assim, de crescimento, assim, praticamente nada. Então, em 2012, eu mudei para o Rio. Todos os meus irmãos moravam no Rio e só eu fiquei na Bahia. E foi a minha mãe, a Victoria, que conhecia meus irmãos e perguntou só por que eu fiquei na Bahia, já que os três outros já estavam aqui. Então ela deu meio que um empurrão no meu irmão, e ele me buscou e eu fiquei na casa dela. Até então não sabia que era a Vic, não conhecia a Vic. E depois de algum tempo, assim, ela conversando com o meu irmão, ela resolveu me adotar. Teve essa... Ela sempre quis ter uma pessoa assim perto, um filho. E eu vim da Bahia com o intuito também de estudar, Legal. né? E aí ela que desde sempre me colocou no caminho da educação, do estudo e de Massa. sempre me desenvolver. E aí eu saí do interior da Bahia com 12 anos e caí no Rio de Janeiro. Nunca tinha saído de uma cidadezinha. Então, assim, foi um choque, de certo modo, para mim, adaptar a cidade grande. E tendo a instrução que eu tinha, a convivência que eu tinha, foi também outra barreira, que minha mãe é britânica, né? Então, a nossa perspectiva de mundo, assim, de visão, era bem diferente. E a gente, no início, a gente sempre meio que batia muito de frente, né? Eu acho que foi um choque. Eu também perdi minha mãe biológica muito novo, tinha 8 anos. Presenciei. Então, desde pequeno, eu era muito fechado. Então, até para mesmo a Vicky, com todo o carinho e suporte que ela me deu, eu ainda era muito resistente a tudo, aquele carinho todo que ela estava me dando naquele momento. Porque eu não tinha isso. Então, era tudo novo. Mas
ela foi aos poucos, assim... Ganhando seu coração. Ganhando meu coração e, cara, foi lindo, ela me adotou e o processo de adoção quase concluído, ela adotou minha irmã também. Então, grande parte, assim, do que eu sou hoje tem muito a ver com esse contato, principalmente com minha mãe, com a Vicky. Sua mãe adotiva, né? Minha mãe adotiva. Qual é? Vicky, o nome dela? É Victoria, né? Mas Victoria, todo mundo conhece como Vicky. Legal. E é remadora também, acho que Era todo da mundo... canoa, né? E eu cheguei no Rio com 12 anos, já assim, desde pequeno assim, já foi uma dificuldade para mim, porque eu não estudava na Bahia. Quando eu cheguei no Rio, eu não tinha nivelamento de série nenhuma, então já tinha aquela dificuldade em qual série encaixar. E eu sempre fui meio que o mais velho da turma, então eu estava numa turma de 16, com 16, onde tinha pessoas de 12 anos, então eu meio que sofri um pouco de bullying. De bullying mesmo? Ah, não, Reginaldo, não, tá muito velho, deve estar em outra série. Não, mas aí, assim, tudo bem, não tem o conhecimento, mas não sabe a história da pessoa, então... Mas o importante é que você superou isso tudo bem, né? E assim, o suporte da Vicky, desde sempre, foi fundamental para eu chegar onde cheguei, onde estou chegando, e essas conquistas todas. Ela é um dos meus pilares principais. Que benção, que benção. E como é que entrou na sua vida a canoa? E a canoa eu conheci através do projeto, do Canoa Rio, que é um projeto que o Rio VAR tem, em parceria com a Escola Minas Gerais, na URCA. E o clube apresentou a canoa na escola, e eu, no momento da apresentação, era um dos alunos que estavam em sala de aula, e eu fui fazer uma aula experimental no clube. No primeiro momento, eu não consegui conciliar com as outras coisas que eu fazia. Na época, eu dedicava muito à capoeira, mas depois de 2 meses, eu tive contato de novo com o VAR, com a canoa, e desde então fiquei. Aí fui passando por todas essas etapas aí, dentro do Rio VAR, conhecendo assim, vários países, né? Vários países fora. Então, legal. Então, vamos entrar nesses detalhes mais específicos aí, né? Para a gente poder jogar para nossa amiga aqui, a Tássia, para a gente saber como é que começou. Você sabia que Tássia é faixa preta de karatê? Não sabia. Você sabia? Cara, eu fiquei sabendo isso hoje. Eu fiquei com medo dela, cara. Sério? Eu fiquei sabendo hoje. Tá? Conta pra mim, Tássia, como é que foi esse começo aí? Se eu quero brigar com ela nem água. Não dá, não. Imagina ela como técnica. Nossa senhora, tem que andar ali na linha mesmo. Legal. E aí, amiga, conta. Eu sou do esporte, né? Minha mãe é formada em educação física, meu pai é faixa preta de judô, então eu sempre vivi nesse ambiente esportivo, assim. Minha família sempre me oportunizou isso muito. E quando eu vim trabalhar em Vitória, que eu sou de Guarapari, natural de Guarapari, quando eu vim para Vitória trabalhar, eu tive a sorte de trabalhar com a Dani Miranda e com a Sabrina Abad. E aí a Dani já remava, né? a Dani remava, e eu e Sabrina não. E a Dani ficava chamando, convidando todo dia e tal, até que a gente criou coragem e foi experimentar a canoa. E aí, desde então, nunca mais saí. Na verdade, eu fiz 1 ano, tive que interromper 1 ano porque eu fui dar aula na universidade. E aí, os horários eram incompatíveis. E depois voltei, né? Você começou no Vitória também, né? Só existiu Vitória. Só tinha ele. Né? Só existiu Vitória Vaá, quando tudo era mato. Só existiu o Vitória Vaá, então todo mundo remava lá. Né? Era Carlão, o Vitor Gava, a Renata Rocha e o Gustavo Carvalho. Os 4 sócios do clube. Sim, sim. Que legal. E quando é que foi assim, gente, assim, esse virar de chave na vida de vocês? Porque até vocês conhecerem a canoa, né, é um passo, né? A gente entra, né, acha legal, um esporte maneiro, mas quando vira aquela chavinha, né, falando quero ela como algo para competir, para poder levar a sério, né, como frente assim do meu esporte, né? Como é que foi, amigão? Eu acho que a primeira
contato da canoa que, assim, falou, não, eu quero continuar, quero me desenvolver cada vez mais. Foi com pouco tempo de canoa que eu tinha, e eu já fui para um sul-americano na Ilha de Páscoa. Então, viver toda aquela emoção de uma prova internacional, com pouco tempo de canoa. Rio Vaá mesmo, Rio Vaá. né? Eu sempre meio que remei no Rio Vaá, nunca saí. Sua mãe era de lá também? A minha mãe, ela começou, quando eu comecei, eu que trouxe minha mãe, né, pra canoa. Ah, sério? Foi o Todo mundo acha que é o contrário, não, mas fui eu. Que legal. E assim, depois dessa competição da Ilha de Páscoa, teve a oportunidade também de eu começar a... Mas você já chegou competindo assim no... Então, o suporte e apoio que as pessoas me davam ao meu redor, eu encarei muito a questão da canoa logo no início. Eu já tinha uma questão de histórico de esporte, assim, da capoeira, então eu gostava de praticar, e o pessoal viu logo no início que eu tinha um potencial. Então eu ficava me instigando assim, não, Legal. Reginaldo, não sei o quê. Outros falavam, não, então espera. Então, em pouco tempo, eu fiquei um ano na Júnior, mas logo depois já estava com a equipe Open do clube, então já tinha muita referência de remadores. E é uma escola tradicional também, né? A pioneira aí no Vaá, então eu tinha todo esse suporte, então sempre me deu mais motivação para crescer. Top. E aí foi em 2014, assim mesmo, que eu comecei a trabalhar só com a canoa. Que eu comecei a ser instrutor do Rio Vaá, eu dava aula e competia pelo Rio Vaá. E aí eu fui abraçando a canoa e me aperfeiçoei, me envolvi na canoa, porque assim, não consigo assim, ver minha vida não trabalhando com isso até no futuro. Eu gosto demais dessa... Eu te entendo completamente, eu acho que Tássia também, né? A gente sabe, cara, que a gente quando bate assim, depois de velho, né? Eu comecei a remar e também me apaixonei, né, pela canoa de uma forma tal, né? Que tô aí, vamos ter um podcast, cara, cara maluco, né? E abraça a vida inteira, né? Cara, você muda a sua vida né? todinha em função daquilo. Impressionante. E aí, Tássia, e você, como é que foi essa virada assim de chave? Eu acho que foram duas viradas, na verdade. Primeiro para competição por equipe. Você mantinha os dois esportes na época ainda? Você continuava fazendo o karatê ainda? Não. Já tinha dado uma parada no karatê. Eu fiz karatê 12 anos, né? Cheguei até a faixa preta, mas aí na universidade eu tive que parar, que eu não estava conseguindo manter. E não voltei mais. Mas pretendo voltar ainda. É mesmo? Sério? Que legal. Agora é engraçado também como a luta, né? A maioria das pessoas vem de luta, né, pra canoa. Como tem, né? Tem muita gente. É gente de jiu-jitsu, é gente do judô, da capoeira. Muita gente. É uma tendência, né? Mas desculpa te cortar. Do esporte mesmo. Mas foram duas viradas de chave, assim. Eu lembro que eu estava na areia, né? Que lá a gente fazia um pré-aquecimento na areia antes de ir para a água. E aí a Renata estava chamando as meninas que vão competir, junto aqui comigo. E eu fui, sem saber o que era. Sério? A Renata olhou para mim, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Começou a remar agora. Aí eu falei, não, mas eu quero. Aí ela, então na próxima a gente começa. E aí eu fui para treinar mais específico para competir. Eu lembro que minha primeira prova foi em Arraial do Cabo, um Aloha Spirit que teve em Arraial do Cabo. Visual lindo, sensacional. A principal competição que tinha era o Aloha. E aí depois, uma outra virada de chave foi quando eu fui para o Leme, né? Que eu sempre, né, era muito magra. E aí as meninas estavam querendo reestruturar a equipe e a gente precisava de uma pessoa para fazer o Leme. A Renata achou interessante me ensinar a fazer Leme, já que eu era mais levinha, para que tem esse conceito, né, de que o Leme tem que ser uma pessoa mais leve, como se fosse um jockey aí, né? Mas deu super certo, eu gostei da posição do Leme. E com a senhora professora, né?
melhor Renata impossível. Rocha é fera demais. E aí comecei a fazer o leme da equipe. E a outra virada de chave foi para individual, que aí eu fiquei aí uns 5, 6 anos só competindo equipe. E aí a Dani Miranda começou a me oportunizar a treinar de individual, que ela saía de individual, de OC1, de vez em quando ela saía de OC2 com a Gabi Vicentini, e elas começaram a me incentivar para ir junto. E eu gostei muito e falei, vou ver se isso vai dar certo. Aí só depois de 6 anos que eu criei coragem para competir. É mesmo? Demorou esse tempo todo? Para competir de individual. E foi bem legal, assim, fiquei andando atrás um maior tempão, até conseguir ganhar alguma coisa. Mas foi uma evolução interessante, porque você percebe melhor na individual se você está evoluindo mesmo, aonde você precisa evoluir e tal. É só você ali, né? Então, não tem nenhuma desculpa, não. Tudo sua responsabilidade. E você deve ser... acho que tem que ter uma personalidade diferente, assim, para como vocês, eu falo até no geral, né? Para vocês se voltarem a treinar pessoas, né? Se dedicar a cuidar de pessoas também para o treinamento. Porque tem que ter uma percepção, né? Além de tudo, né? Do atleta, da pessoa. E, ao mesmo tempo, você hoje se dá o direito, né? De ter que peneirar, vamos dizer assim, porque você não tem nem como pegar todo mundo que gostaria de estar treinando com você. E acredito que o Reginaldo deve ser a mesma coisa, né? Como é que é esse processo assim, né? As pessoas entrarem na vida de vocês assim como técnicos? Cara, é uma proximidade que você cria com a pessoa, né? Uma intimidade ali que você tem com a pessoa, que ela tem que falar das suas fraquezas, das suas dificuldades. Isso para muitas pessoas é difícil. Então você tem que ter um certo tato, assim, para lidar com isso. É uma responsabilidade, lógico, né? É uma questão profissional. Mas eu vejo isso, que as pessoas têm que ter essa intimidade. Eu que faço planilha, né? O meu serviço é a planilha, eu não tenho um contato pessoal com os atletas, né? A não ser os atletas que remam aqui em Vitória, que eu convivo ali na guarderia. Então não faz parte do seu treinamento isso não, né? Você planilha como o próprio Sebastian lá. Isso. Legal. Isso aí. Mas mesmo assim, a gente cria uma certa intimidade assim com os alunos, né? Mesmo estando distante. E esse feedback, né? Essa conversa é o fundamental para dar certo nesse tipo de serviço. Se não tivesse retorno, eu não consigo, só com as informações que o relógio traz, né, de frequência cardíaca, de velocidade, enfim, de distância e tal, são dados robustos, mas não é o suficiente para eu entender o que está acontecendo com o atleta. Então, eu preciso desse retorno dele. Assim. Sim, sim. E você, Reginaldo, como é que você lida assim, com os seus atletas lá, com esse treinamento, com esse olhar voltado para as pessoas que querem realmente, né, buscar o seu suporte aí como profissional? Assim, como a Tássia falou, eu acho que para o trabalho entre técnico e aluno, o remador, funcionar bem, acho que tem que ter uma abertura, a pessoa falar abertamente com você, não ter medo, porque você que está como técnico, como passando ali um tempo de conhecimento que você adquiriu, tem uma questão também que eu observo muito, porque tem alunos que já estão comigo há bastante tempo, tem alunos que vêm até mim que são indicações, já não vai ter com o Reginaldo, mas muitas vezes tem uma certa, assim, não sei se é barreira da pessoa que está chegando, por ter treinado com outras pessoas, por ter aprendido uma coisa diferente e não está aberto a novas ideias, a novos conhecimentos. Fica focado só naquilo que aprendeu. E quando você tenta passar um conhecimento novo, parece que tem uma barreira segurando a pessoa. E eu sempre deixo aberto essa questão do conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo, né? Coisa nova. Sim, sim.
Então, quando E é um esporte que evolui muito, né, cara? o tempo todo, né? O tempo todo. Assim, desde o tempo que eu comecei a remar até agora, o tanto de mudança de remada, de tamanho de remo, onde segurar o remo e não sei o quê, o tanto de coisa que eu já ouvi. Mas tem uma questão também de, muitas vezes, por você não ter um bom embasamento, um bom conhecimento dentro do esporte, às vezes a pessoa fala alguma coisa e você não tem muita base para identificar se aquilo realmente é tudo aquilo que a pessoa está falando que é. Muitas vezes, não, fulano rema assim, rema tal, e isso funciona pra caramba. Mas as pessoas têm treino, são pessoas com fisiotipo diferente. Então, até você ter toda uma análise, falar, ó, talvez isso funcione melhor para aquele rapaz, porque ele é assim, assado, e você mostrar o caminho todo. É muito tempo, né, de diálogo, de estar ali com a pessoa. Mas eu acho que essa abertura de deixar a pessoa se abrir mesmo, mostrar as suas fraquezas, muitas vezes, para algumas é difícil. Sim, porque eu já dei aula para pessoas que têm um certo conhecimento de canoa, e por estar remando com o Reginaldo, treinando com o Reginaldo, a pessoa deixava de me ver como instrutor e parece que eu era um rival. Então, quando eu estava do meu lado ali, que eu estava passando orientação, eu observava que a pessoa queria sempre estar na minha frente. Mas assim... Pô, corajosos eles, né? Não, mas assim... Mas ela que pediu para fazer ela também, pois né? Será que ele veio aqui só para poder andar na minha frente? Mas aí fica aquela questão que fica naquela... Não, eu quero ver, parece que a pessoa fica te testando e não consegue... Mas você fala isso quanto alunos mesmo, pessoas que estão treinando com você ou clínicas, supostamente você faz assim também? Não, mas essas específicas? Meus alunos... Assim, alunos mesmo, né? Mesmo assim... Você tem base hoje, né? Hoje eu tenho a base, o Rastavaar, que tem já há 2 anos. Fica onde? Fica no Flamengo, ali do lado da Marina da Glória. Show. Assim, eu tenho um grupo de alunos individuais que trabalham comigo já há um tempo, que tem todo já entende toda a metodologia, mas é diferente quando tem uma pessoa de fora que já tem uma certa bagagem e vem pegar uma informação nova. Então, tem alguns conceitos que a gente tenta melhorar, aperfeiçoar, mas às vezes é difícil, porque a pessoa está muito com um pensamento que foi colocado. Sim, eu até pergunto em cima disso aí também, que eu vou aproveitar e abrir para vocês. Desculpa até te cortar assim, mas eu acho que tem a ver com a situação. Né? Mas, geralmente, assim, aquele aluno que vem de uma escola, né, com um tipo de formação, né, eu sei que você, né, a Tássia, no caso, por exemplo, ela não tem a base, né, ela treina atletas já prontos, né, mas é uma pergunta pertinente também. Né? Existem muitos vícios e muitos erros de remada, né, que a gente observa que são aprendidos por escola, né, ou, de repente, mal compreendido para o aluno. Né? E esse processo, né, que vocês... porque vocês têm, né, inúmeros atletas diferenciados, né? Atletas de níveis diferentes, de formações diferentes também. Como é que vocês trabalham essa questão desse ajuste, né? Porque é muito difícil, às vezes, a pessoa vem com aquela formação errada de muito tempo, é muito difícil eles quebrarem isso, né? E com essa evolução também que vocês colocaram, né, que vem de muito tempo, que acontece muito, né? É fácil trabalhar isso? Cara, não. Porque, assim, você modificar um hábito é muito mais difícil do que você criar um hábito novo. Então, você modificar um padrão de movimento que já está enraizado na pessoa, ele já está automatizado, né? As conexões neurais já estão prontas ali. Então, você tirar isso, modificar isso é muito complicado. É mais fácil você ensinar uma coisa nova para a pessoa. E aí, além disso, da questão, né,
de aprendizagem mesmo, motora, tem a questão psicológica da pessoa estar disponível, que é o que o Regis estava falando, né? Da pessoa estar disponível para mudar. Às vezes ela quer mudar, mas ela não consegue se desprender daquilo, daqueles conceitos que ela carrega, daquele padrão que ela carrega, e fica insistindo naquilo, achando que vai ter um resultado diferente. Até no treinamento mesmo, físico, você está acostumado com uma linha de treinamento, para você mudar a sua linha de treinamento, né, para novos conceitos. De repente você tinha uma linha de treinamento que priorizava o volume, então você fazia, sei lá, 80 quilômetros, 90 por semana, e agora nessa nova linha de treinamento você faz menos. Você quer aceitar isso, a pessoa estar disposta, né, e aberta a aceitar isso, é complexo. Né? Então, são várias coisas que estão envolvidas aí para a gente quebrar esses padrões de movimento. Sim, sim. Realmente, eu que trabalho assim, com a canoa, isso que a Paty falou é realmente crucial, e a gente vive isso no dia a dia. Quando a pessoa chega para tentar passar uma coisa, consertar o aluno ou a aluna, é muito mais difícil do que ver uma pessoa pela primeira vez você ensinar o beabá. Se você vem e mostra, não, essa não é isso aqui, não é isso aqui, quando a pessoa já aprendeu alguma coisa é muito difícil. Mas uma coisa que eu observei bastante nesse ajuste de técnica, de consertar a remada, é que você consegue ver muita coisa, mas muita coisa mesmo, num treino individual. Você, o instrutor, vendo o aluno remando numa canoa individual. Porque por mais que a pessoa está muito acostumada a remar num coletivo, dentro da canoa, se não tem um técnico por fora, que não esteja dentro da canoa, você não consegue visualizar a pessoa em todos os ângulos. Então, é uma mão que a pessoa segura de um jeito, do outro lado segura do outro. Assim, basicamente, toda vez que eu tenho contato com um aluno novo, eu observo o movimento da execução da remada de ambos os lados que a pessoa está remando. Aí eu falando, tu tá com dificuldade desse lado aqui. Não sei. Mas por quê? Aí eu falo, porque tu tá segurando assim de um lado e do outro tá segurando de outro jeito. Mas muitas vezes dentro do coletivo você não consegue visualizar isso, porque são 6 pessoas às vezes remando, e quando o instrutor está dentro da canoa, ele consegue ver parte da canoa, dependendo de qual banco ele esteja. E aí cai numa questão de que as equipes, né, de alto rendimento, às vezes eu acho que precisa ter um olhar de fora da canoa, uma pessoa que viva aquilo, mas que não esteja dentro da canoa. O trabalho dela é ir fazendo os ajustes, mas olhando de fora. Muitas vezes eu acho que é mais aceitável até, porque dentro da canoa em si, para você ter todo um entendimento de ambos, de todos os integrantes, ter um respeito, isso vai criar, não é do dia para a noite que a gente consegue. A gente vai se juntando, agregando os pontos, mas precisa ter uma liderança, né? A gente, dentro do coletivo, tem um capitão que, assim, quando o capitão fala, todo mundo segue, mas o papel ali do capitão é meio que deixar a equipe meio que focada no objetivo, mas pensando na questão da técnica, eu acho que o olhar de fora, eu acho que dá mais resultado em si. Assim, na minha experiência, dando aula de V1, eu fico 1 hora com o aluno, olhando o aluno de cima para baixo, entrada do remo, mão. Vocês acham que assim, a individual você consegue trabalhar melhor a sensibilidade do atleta? Acho que sim. Eu não dou aula mais, né, de individual, só planilha. Mas na época que eu dava aula, eu vendia muito isso, assim, e insistia com os alunos, né? E, cara, para você se desenvolver, você tem que remar de individual.
Você pode se desenvolver na equipe, mas tem um limite, assim, tem uma velocidade diferente de desenvolvimento e eu entendo que tem um limite também. E a partir dali, só no individual que você vai conseguir uma progressão técnica, uma progressão de leitura de mar, né? Que na equipe tem o Leme ali fazendo isso por você. E aí, se você não é o Leme, como é que você aprende leitura? Sim. Né? De sensibilidade da canoa, de entender como que a onda interfere no movimento da canoa, como que o vento interfere no movimento da canoa, na ideia de você se antecipar às ações que vão gerar interferência na canoa. Isso tudo você só aprende no individual. Uhum. Na equipe tem alguém fazendo isso por você. Ou você está no leme vendo isso, ou você está fazendo força, ou você está na voga, né, preocupada ali com o ritmo. Então, você tem uma limitação de função. Na individual, não. Todas as funções... Independente se for V1 ou C1, a sensibilidade assim é a mesma? Não. Não, tem que ser V1, né? Não mesmo. De são 2 V1 aqui. Pois é, eu imaginei. Não, mas eu remei muito tempo de OC1, muitos anos de OC1. E gosto muito, né? Tanto é que vou para o Molocabra esse ano de OC1 para me divertir, que é uma canoa muito divertida. Mas a V1 é diferente. Parece que você se conecta mais, né, Regis, com o mar, assim. Você sente mais o mar, você faz mais parte do ambiente, sabe? É isso quando você tá conectado com a canoa, né? Porque até você se conectar com a canoa... Ela te bate né? muito, Gente né? do céu, aquilo ali parece coisa do outro mundo, que você quer ir para um lado, não vai, não quer virar. Né? É um processo complicado até você chegar aí, né? Esse ponto, até você né? dominar a canoa, totalmente. Demora um pouquinho. Sim. Mas acontece. E aí, diz assim, aí. Eu acho que, assim, para ensinamento de conexão, de feeling com o mar, eu acredito que a V1 tem um leque maior do que mais que a OC1. coletiva. Não, que a coletiva, eu falo. Não. Com a coletiva também, mas pensando na canoa individual agora, a V1, você tem que estar conectado com a canoa o tempo todo. Ela não te deixa abertura para você se distrair. Então, essa questão de antecipar a remada para manter o controle da canoa, você piscou, olhou para o lado, você perde o feeling com a canoa. E, assim, dentro de uma OC1, assim, na minha percepção, principalmente a coisa do controle, ela é um pouquinho mais mastigada em si. Porque você não tem tanta dificuldade para controlar a canoa. Você pisa de um lado, pisa do outro. Você não tem a sensibilidade, né? Acho dela toda, né? E aí, assim, tem uma questão de qual canoa... não, eu tô remando um coletivo, eu quero ir para uma canoa individual. Se você opta por remar numa canoa C1 e ver como é fácil controlar a canoa ali no pedal, quando você vai para V1, você acha que é ser um cavalo indomável, né? Não quero isso, eu só remo de um lado, não sei o quê. Cara, são tantas histórias que a gente escuta. Mas eu, no meu início, eu peguei um pouquinho da OC1. Mas depois que eu descobri a V1, assim, é uma canoa que tá te ensinando o tempo todo, né? Tá te desafiando, tá? Você tá sempre querendo... É claro que nas outras modalidades, com outra canoa também tem isso, mas eu acho que a V1 tem sempre um botão de desconforto ligado ali, entendeu? Então, eu acho que isso impulsiona a gente a sempre querer aprender mais, desenvolver mais. É por isso que eu gosto muito. E muitas pessoas, apesar de eu ter remado, ter conseguido alguns resultados na OC1, se alguém me procura para ter aula de OC1, eu não aceito. Fulano rema de OC1, eu não. A minha prática... Você já tem de atrás de OC1, né? E de V1 de planilha, também. sim, de V1 e OC1. Assim, legal, você não aceita então? De OC1 não, OC1 não. OC1 eu passo para quem, assim... Porque eu tô tão envolvido com a V1 sim. e eu acho que às vezes você
detém a técnica, um conhecimento de um barco, pelo tempo que você pratica nele, né? E assim, eu, sinceramente, pelo tantos de anos que eu tenho na V1, competindo com a V1, o meu leque de conhecimento na V1 é bem maior do que no OC1. Por mais que eu consiga remar, ter resultado, para mim, eu acho que quem vive a OC1 é que é a pessoa mais indicada para passar essa informação para a pessoa que está interessada em ter. Então, eu prefiro ficar no barco que eu remo, né? Que assim, eu me sinto mais feliz assim de estar trabalhando com... Sim, mais à vontade, né? Exato. Porque é algo onde você domina. Mas, assim, vocês dois, né, vêm, assim, de anos, né, de domínio, né, nível nacional de canoas coletivas, né? Com a Venus, você com a SAMU durante um tempo, né? Não? Não, eu nunca remei na SAMU, não. Então, você remou contra a SAMU, né? Você convenceu a SAMU. Conta essa história, que teve uma história de Salvador lá também interessante. Rapaz, essa história de vencer a SAMU... Não, na verdade a SAMU tinha 3 anos que estava na frente, que ninguém ganhava, né? E vocês quebraram isso, né? Isso gerou uma polêmica danada, porque eu me lembro... Você sabe dessa história, eu lembro o ano, a cidade, tudo, né? Porque foi uma coisa bem marcante. A gente estava muito acostumado a sempre correr as provas de OC6, que é o modelo da canoa, o modelo havaiano, né? Não tinha V6, assim, dentro das provas. Era meio exclusividade das OC6. E o Rio Vaar sempre buscou em colocar esse shape, a V6, junto, assim, divulgar, né? Trazer mais gente para praticar e competir dentro desse shape de canoa. E foi consultado, inclusive, antes de a gente ir para a prova, que a gente tinha o interesse de levar a V6, só que a gente ia estar competindo com todo mundo de OC6. Não teve nenhuma objeção contra isso, aceitaram, só que ninguém acreditava que a gente ia ganhar a prova. Nem mesmo a gente acreditava nisso, né? Porque, como você falou, a SAMU já vinha de vários anos consecutivos sendo campeã e tendo a galera de peso que tinha na canoa. Só que a gente também era uma equipe que estava muito unida, assim, tecnicamente, bem preparada. E para a gente assim, conseguir colocar a canoa na frente durante a prova, foi no último minuto de prova, e foi porque aí também a gente encaixou numa onda. Tem situações que a V6 ela tem um shape que ela proporciona uma velocidade um pouco maior na canoa. Só que naquele campeonato em Salvador, grande parte do trajeto era meio que em água parada. E assim, se a equipe não é muito, mas muito boa, as canoas em água parada vão meio que andar lado a lado ali. Então, a SAMU estava com a equipe muito boa, a gente estava com a equipe boa, mas na água parada a gente ficava meio que lado a lado. Só que quando chegou na ondulação, a OC6, ela meio que dá muito choque. Você vai passando a onda, ela pá! A V6 ela meio que vai retalhando a água. Então, no momento de onda, a gente conseguiu manter uma velocidade um pouco maior. No minuto final, a gente pegou uma onda, 2 e botou a canoa na frente. E depois que saiu o resultado, ninguém concordou. Desbancou a SAMU, hein? Não, mas todo mundo falar que foi injusto, não sei o que, foi injusto. Teve recurso, parece que eles recorreram até outras instâncias internacionais. Mas eu fico pensando, avaliando, se fosse o contrário, se a SAMU tivesse ganhado, eu acho que ia ter uma superação muito grande. Aí, independente de canoa, a SAMU ganhou. Mas... eu tenho pouca experiência perto de vocês, óbvio, né? Mas, assim, eu acho que a diferença é grande. De quê? Né? Assim, entre a C6 e a V6. Não, ficou uma briga muito grande, né? Um bom tempo nessa discussão. E aí, qual casco anda mais? Que se tiver curva
a V6 não tem serve, isso também. só a C6, e ficou um bom tempo nessa discussão aí, até separarem, né? As baterias só de AC6 e só de V6. Nessa época só tinha uma V6 aqui, né? Então, eu acho que começou com o Rio Vaar, se não me engano. Acho que tinha um Alvarenga, que ele começou a fazer aquele de Santos lá, aquele que é um grande incentivador da canoa lá de Santos, que traz tudo, né? Eu acho que... Não, teve o Celso Filete. Celso Filete, exatamente. Eu acho que a canoa era dele, não? Não, então, acho que ele adquiriu... Essa que vocês foram era dele, não? Não. Não? Eu acho que foi a partir da canoa dele, que eu acho que fizeram um molde aqui no Brasil. Sim. E aí começaram a fabricar, entendi. mas a primeira mesmo era do Filete. Até porque as canoas que vieram depois da dele eram de fibra, né? De vidro. E a dele era, acho que de madeira, inclusive. Então, mas a V6, em muitas situações, assim, na questão de velocidade, se você botar uma equipe tão boa quanto uma lado a lado e as duas estiverem na OC6 e V6, eu acredito que a V6 tende a andar na frente. No mar, né? No mar. Marzão, assim. No mar. Será que no mangue também é a mesma coisa, Tassi? Cara, Uma eu acho parada que mais sim. pesada, Eu acho que sim. Ela anda na frente ainda, V6? Eu acredito que sim. É um casco mais veloz, né? Ele tem uma dinâmica diferente na água, assim. Ele corta mais a água. A OC6, ela é mais... Tem um rocket um pouquinho maior. Então, ela balança mais, parece, sabe? É a comparação Isso que você perde faz um quase pouco com o de V1 e o velocidade. C1 também, né? Eu tirou as palavras da minha boca, essa também que eu ia falar. Eu acho que a V1, se você for comparar dois atletas remando na V1 e no C1, a V1 disparadamente ela vai, assim, por não ter... É claro que a OC6 e VC não tem aquele, né, o leme, mas a questão da fluidez, a V1 ela flui muito mais do que uma C1, né? Só que tem situações, né, principalmente de boia, que a V6 perde muito. E isso a OC6 ganha de larvada em fazer. É claro que a gente sempre vê os espetáculos que o pessoal lá de fora dá em boia, que a gente não sabe como é que eles conseguem fazer aquilo. O meu primeiro mundial que eu fui, né, assim, fui mas não era V6 ainda. Eu participei de 3 mundiais e... É de sprint? Sprint. E aí, todos os mundiais que eu fui foram sprint, eu ainda não fui em nenhum de maratona. Eu fui em Sunshine Coast, na Austrália. Não, o primeiro foi em Calgary, no Canadá. Depois teve a Austrália e depois teve Brasil. Foram os 3, assim... Não, teve mais um, teve em Londres também. Então, acho que foram 4. Só que todos esses que eu fui eram OC6 ainda. Só que se você for no Mundial agora, o casco é exclusivamente V6, não tem OC6. É meu, não tem Então, mais. Sim, é verdade. Então, todos esses mundiais que eu participei ainda eram OC6. Era todas as provas do coletivo, eram OC6 na RAI. Agora não é mais. É meio que teve esse debate aí junto à Confederação Internacional e meio que não, vai ser tudo igual. Devia ter categorias diferentes, né? Acho que seria justo, né? Eu acho que para logística não sei se ia funcionar muito bem, não. Também tem isso, né? Já é uma confusão danada com uma só, né? Mas eu tenho outra, assim, uma agulha, assim, uma futucada que eu acho o porquê teve essa mudança também de tirar a Michael C6 de cenário e colocar a V6. O termo da canoa havaiana está muito difundido no Brasil. Tem a canoa havaiana, o modelo, né, da canoa, mas quando muitas pessoas falam da canoa havaiana, é como se você estivesse falando do esporte, né, da origem do esporte, a canoa havaiana. Porque a primeira canoa veio que realmente o shape era havaiano, veio do Havaí, né? Só que o esporte é polinésio, né? Então, eu acho que a Confederação Internacional, vendo sempre
o Havaí, a canoa havaiana, não sei o quê, meio que mostrando que parece que o esporte teve origem no Havaí em si. Acho que deve ter tido uma discussão assim, falando, não, a gente, o esporte é mais originário daqui. Então, eu acho que ir no Tahiti é diferente do Havaí nessa questão de canoa. No Tahiti, eu acho que talvez tenha, mas quando eu fui, não vi. Não tem OC6. Quase não tem. Não tem C1, não tem OC6. É tudo V6 ou V1. E aí... E no Havaí era o contrário. É o oposto. Que coisa, gente. O Havaí é OC6 e OC1, né? Então, eu acho que tem essa disputa de localidade do esporte. Uhum. E acho que a nomenclatura do esporte mais correta em si. Eu acho que quando a gente fala do esporte, acho que é o esporte polinésio, né? Canoa polinésia. Quando você vai falar exclusivamente do shape de canoa, aí você pode falar do shape de canoa havaiana e canoa polinésia. Que assim, eu acho que seria o mais correto, né? Uhum. Não abranger tudo como se fosse canoa havaiana. Porque eu acho que a canoa havaiana em si, eu acho que você direciona mais pro shape da canoa, não como o esporte que a gente pratica, entendeu? Sim, sim. Eu acho que... Não sei se a Tássia tem a mesma visão minha, mas eu acredito nisso. Antes até de você responder isso aí, se ela tem a mesma visão dessa pegada, aí fala um pouquinho também desse período todo, né, que a Vênus sempre na frente, já que foi a pergunta já até inicial nossa, é uma pegada de muitos anos, né, Tássia, assim, com a Vênus, à frente de tudo, de todos, né, e hoje, assim, a gente vê o campeonato muito mais competitivo, né, com uma competição mais equilibrada, assim, né? Fala um pouquinho pra gente desse processo, dessas mudanças aí. Foi um processo longo, assim, e bem legal pela construção, né? A gente começou como clube, era uma equipe feminina do Vitória Vaá, até apelidaram a gente de Blue Tenders e tal. E foi legal que essa equipe foi se amadurecendo e crescendo junto, até que a gente chegou num brasileiro em São Sebastião, que a gente chegou colado na equipe Kimi, que era a equipe referência da época, né? Na época a gente tinha a Kimi como uma grande estrela do VAR feminino, e tinha as outras equipes querendo chegar perto, assim, e geralmente as distâncias, né, eram muito grandes, assim, era o primeiro colocado, aí depois de muito tempo que iam chegar as outras equipes. Então não era um campeonato competitivo, né? E mesmo assim a gente foi evoluindo, foi crescendo e foi chegando junto, assim. Aí depois disso eu participei de outras equipes femininas, né? E já nesse modelo que as pessoas chamam de catado, né, que era outra polêmica na época, que ninguém concordava com os catados, e as grandes equipes do país eram catados, assim. Era a Kimi, era uma junção de meninas de regiões diferentes, a própria SAMU era, né, e a gente viu que realmente era um formato que dava certo, né. Infelizmente os clubes, como era uma modalidade nova, não tinha condições de ter 6 pessoas com uma qualidade física e técnica suficiente para montar uma equipe competitiva que chegasse na frente. Então, formar essas equipes, né, com pessoas de clubes diferentes foi um meio da gente aumentar a competitividade. O que eu acredito que tenha elevado o nível do VAR brasileiro, assim. Se não houvesse isso, a gente, internacionalmente, a gente ia estar batendo cabeça, né? E passando vergonha lá fora. E hoje o VAR brasileiro ele é bem respeitado até lá fora. Então, por conta dessa evolução, né? E aí, depois disso, fui convidada para entrar na Vênus, né? Antes da Vênus ainda teve
Mana Brasil, né? Chegando junto também e ficando anos aí. Teve uma escola antes da Vênus, né? Você chegou a participar de algum desses outros catados, não, né? Foi só a Vênus? Sim, mas catados que foi de uma vez só. Entendi. Né? Não teve continuidade. E aí, depois que a gente chegou na Vênus, o primeiro ano da Vênus a gente chegou em segundo nas provas. Ganhamos a Rio VA, que foi nossa estreia, em 2016. E aí, depois disso, foi vários segundos lugares, assim, no Brasileiro, no Pan-Americano. E aí, no 2017, 2018, a gente começou a ganhar, né? E foi... Cada ano é uma formação diferente. A Vênus raramente mantém a mesma formação muito tempo, né? Porque tem essa questão da renovação. E do crescimento técnico mesmo, assim, como o Regis falou, do dia que a gente começou a remar até hoje, a gente já passou por várias técnicas diferentes, né? É gente que vem de fora, que ensina alguma coisa, é alguém que daqui, que sai e que traz uma bagagem para mudar alguma coisinha. Então, essas evoluções técnicas, elas passam pelas equipes também. Então, as pessoas vão chegando com uma técnica nova e a gente vai renovando isso, tentando deixar a canoa o mais próxima tecnicamente também. E aí a gente conseguiu ir evoluindo e conquistando, né, algumas coisas. Tem alguns tropeços no meio do caminho, tem ano que a gente não está bem, não encaixa bem a equipe e perde, que acontece, né? Ou tem ano que também acontece algum imprevisto, né? Igual bateram na nossa canoa e a gente perdeu a prova. Mas acontece, é coisa de competição mesmo. E você fala nesse último? E a gente foi evoluindo bem, assim, né? E estamos aí com um pentacampeonato brasileiro, um tri pan-americano, um sul-americano e querendo mais. Isso que é legal. E com certeza terá, né? Show, a gente espera. E de você, amigão, em termos assim Nós temos uma história sua muito legal, cara, que no período de pandemia, eu acho que muita gente assim de individual se desenvolveu mais, né? Vocês vê, mais pessoas migraram para individual, né? Porque era meio que a única opção, assim, com os clubes parados. E o Regis tem até uma história muito legal, assim, que ele era do Rio, né? E ele vinha dar aula né, em Niterói. Conta essa história, como é que você fazia isso? Que eu fiquei assim, não acreditei quando eu fiquei sabendo dessa história, cara. Assim, durante a pandemia teve a questão de abertura, eu acho que primeiro para as canoas individuais, né? Pelo distanciamento social. Mas foi nessa época da pandemia e as coisas indo voltando aos poucos, que eu comecei a dar aula em Niterói. Então, eu montava canoa no Rio Vaá, na Urca, e atravessava toda a Bahia para dar aula em São Francisco. Só que eu não saía do Rio Vaá para São Francisco para dar uma aula. Lá eu dava umas 5 aulas. Eu dava 5 aulas lá na parte da manhã, aí quando eu voltava, às vezes nem dava tempo de ir para casa. Eu tinha que comer ali na Urca mesmo e tinha mais 5 aulas para dar. Então, e as canoas você rebocava? Eu vou desculpar, o Vitor, ele botou muito crédito na questão que o lance de atravessar com as canoas, eu fazia isso exclusivamente quando tinha competição, porque tinha canoa que ficava... A minha canoa de competição ficava na guarderia do Marcão, de um tempo... Aonde fica no Marcão? O Marcão fica em São Francisco. E aí, às vezes tinha prova que era no rio. Aí eu tinha que ir lá remando, pegar a canoa e sair rebocando de lá pro rio. E aí, às vezes, eu precisava da canoa do outro lado. Eu ia lá e trazia a canoa rebocando. Só para explicar, Regis, quantos quilômetros do Rio até Niterói? Então, são uns 8 e pouco. Então, quanto? 8,5. Só para ir dar pensei que fosse só mais, para aquecer. Aquecidinha, trazendo as outras canoas atrás, né? Então, mas
quando tinha prova e tinha algum treino, assim, que eu precisava de outra canoa, assim, de vez em quando dava esse corre para buscar canoa e o pessoal sempre meio que... Você corre. Então, assim, de certa forma, a pessoa, quando você vê o seu remando na canoa rebocando, você acha que é uma coisa absurda, ninguém faz isso, não sei o quê. Mas é claro que você tem que ter um preparo, mas não é nada muito absurdo. Absurdo mesmo foi a última prova que eu fiz, que eu fui tentar levar a canoa rebocando, que eu meio que dei uma freada. Pelo seguinte, ganhei a fazer uma prova AV1J em Itaipu e a canoa estava em São Francisco. E eu resolvi levar de São Francisco até Itaipu, nesse processo natural que eu fazia já, do Rio para São Francisco, rebocando a canoa. Só que eu estava muito obstinado, né, para levar essas canoas, que foi num momento, à tarde, que estava chovendo, tinha vento, e o mar não estava pequeno. E é claro que eu estava na minha canoa branca, né, numa AMIN Evolution, porque as canoas de competição top, eu sempre rebocava as queridinhas, aí colocava a minha mais pesada para rebocar em si. Nossa. Só que aí, cara, de São Francisco até a prainha ali no início de Piratininga, que tem mais ou menos uns 6 km, 6,5, acho que não passa muito disso, eu levei quase 2 horas para chegar lá. Com quantas canoas você estava puxando? 2. Só que como tinha vento, ondulação... Não, imagina aquela água entrando toda na canoa, devia ter ficado... Não, e tentando controlar a canoa ainda, então ficou uma missão impossível, né? De ir até Itaipu. Então eu parei, entrei na prainha, que tem ali no início de Piratininga, e deixei as canoas na praia. Eu conversei com o barraqueiro que tinha lá, falou, a minha missão era levar canoa até Itaipu, mas infelizmente as condições não estão permitindo, então eu vou deixar as canoas aqui e eu vou pegar amanhã. Então, depois desse perrengue que eu passei, eu muito raramente, transporto a canoa agora rebocando para a prova. Mas você acha que correu o risco de perder as canoas? Ah, correu. Correu, né? Com certeza. Na boca da marra ali, você passar... Teve um brasileiro, né? Lá, acho que tem uns 2 anos, que estava assim, cara, mar inacreditável. Teve muita canoa aqui em Shirudá, canoa que afundou. Mesmo? Aquele trecho ali, quando Mata Grande, fica muito grande. Nossa, então foi pura benção ali, né? Ter mantido assim, as porque canoas lá, né? Não é natural você ver ninguém levando canoa para competir. Com certeza. Eu não vejo ninguém nem rebocando, ainda mais competir, pô. Só o Reginaldo com essas loucuras aí, mas... Não, tem algumas coisas que... Aí você vê a Tássia remando assim, né? Cara, é um charme que ela tem pra remar, né? Coisa linda, ó. Cara, essa imagem ficou linda, né? Ajuda. Ah, tá, não, aí não, a remada não. Mas cara, você tem muita força, né? Você tem muita força, assim, pra remar. Você acha que isso aí é o seu diferencial? Ou é mais a técnica mesmo, junto... Não, claro, não, os dois juntos, mas... O seu diferencial mesmo é a sua força? Cara, eu acho que não é unicamente força. Eu acho que tem um conjunto de coisas aí. Eu acho que tem claro, o físico, tem a questão da técnica, tem a questão do domínio do equipamento, da canoa, mas eu acho que uma coisa, eu acho que a gente consegue perceber muito, é quando você gosta muito do esporte em si. Eu acho que essa conexão de dedicação com o esporte faz, assim, você se desenvolver e buscar cada vez mais o resultado em si. Eu acho que, é claro, que tem a questão física, que ajuda bastante, né? Mas o físico, se botar o físico e o técnico dentro de uma prova, dentro de uma proposta de prova, sim, eu acho que o remador que detém de uma técnica bem apurada, eu acho que leva do físico, levando em consideração, vamos dizer, uma prova, quem está acostumado a uma prova longa,
Então, eu acho que são vários pontos que se somam para falar, não, fulano tem esse resultado por isso, por isso, por isso. Porque para a gente ter um bom rendimento, acho que em qualquer esporte, tem um beabá enorme para você seguir meio que diariamente, né? Para você chegar é uma coisa, e depois para se manter é mais difícil ainda, porque é muita regra. Não, vocês que o digam, né? Vocês que sempre permaneceram na ponta durante muito tempo em tudo, né? E acaba que a cobrança é muito alta também, né, Tassi? Mas antes disso, até vou fazer uma dentro da fala dele. Dizem que sua força tem muito a ver com a questão de que em cima dos tomates que você planta, que você gosta de plantar muitas coisas. Que aqueles tomates são os tomates atômicos. Depois você conta essa história direito aí. Então, na época, eu sempre, assim... Eu esqueci o nome da menina que estava fazendo podcast antes, que ela falou com a consciência do meio ambiente. A Vivi. Foi a Vivi que falou? Então, eu, por coincidência, eu estudo biologia também. E assim, a gente rema na Baía de Guanabara. Tem dias que a Baía está, assim, inacreditável de poluição, assim, não digo de plástico mesmo, sujeira, assim, que incomoda muito. E eu, mesmo dando aula, eu fico pegando algumas coisas, né, plástico, garrafa, e levo, né, dentro da canoa e coloco na lixeira no final da aula. Só que eu sempre tive essa visão também voltada para o meio ambiente, de conservação e tudo. E eu comecei a pegar... isso quando estava na época da pandemia, estava uma loucura. Eu pegava balde, garrafa, tudo que eu via boiando no mar e que poderia servir para reciclar, assim, de eu usar para colocar uma planta, colocar uma coisa. E foi através disso, de eu tentar reaproveitar as coisas, muitas vezes, que eu encontrava no mar, que eu comecei a plantar muito em balde, né? E aí eu comecei a pegar uma proporção absurda e comecei a botar baldes em cima da casa, do telhado. Então, só que é um corre, assim, cuidar de planta é um cuidado, assim, vamos dizer, é uma criança em si. Você tem toda assim, você molhar, olhar o que está acontecendo. E muitas vezes, com a questão de aula, treino, estudo, não tinha esse tempo para se dedicar tanto a isso pós-pandemia. Então eu dei uma freada nisso. Voltei agora, ainda planto, né? Tem muita coisa lá, muitas coisas ainda, mas não na proporção que era antes. Legal. Mas realmente eu tenho um cuidado com a alimentação e tento sempre buscar uma coisa mais natural. Bacana. Fala aí, Tássia. Tô lembrando que essa questão da técnica, né, que o Reginaldo estava falando, foi o que me levou para V1. Eu nunca fui muito forte, né? Nunca tive uma estrutura muito grande, assim, de volume muscular e tal. E aí a minha estratégia foi essa, mudar para V1 por ser uma canoa que exige muito mais da técnica do que do físico. Só que aí todo mundo resolveu ir para V1 também e lascou tudo de novo. Mas eu acredito nisso mesmo, assim, que a técnica ganha da preparação, com certeza. Até pela economia de movimento, né, que você consegue com uma boa técnica. Você economiza energia e consegue durar mais tempo, né, em boa performance. Sim. Gente, a gente está com o nosso problema de tempo. Eu sei que vocês atrasou muito o nosso podcast hoje. Né? Eu queria deixar assim, esse momento assim, para vocês fazerem as considerações finais, falar, né, o que tiver que falar sobre os patrocinadores, os apoiadores, né? Deixar esse tempo para vocês aí. Queria agradecer o convite novamente de Nosso estar aqui. prazer total nosso, meu. Você é fera, a gente admira muito você. E é bom estar aqui do lado de uma fera igual o Reginaldo, que é uma referência pra gente, um cara que rema muito, que tem uma história incrível, né? E um ser humano, assim, sensacional. Então, estar aqui com ele é muito legal.
Show. E agradecer por você abrir as portas assim e deixar a gente trazer nossos patrocinadores junto, mesmo às vezes conflitando com os seus. Sim, sim. Que demonstra, né, um caráter aí bem legal. Eu acho que o espaço é para esse, né? Serve para todos, né? Até o patrocinador, né? Também ele entende isso, né? Que eu acho que é importante. Com certeza. Né? A competição... E já é tão difícil, né? Exatamente. Os atletas conseguirem algum apoio, alguma coisa. Exatamente. Então, vir e aí, ainda por cima, não poder mostrar isso, acho Sim, que dificulta mais as coisas. Não, parabéns mesmo aí. Ó. Então, pode falar o nome. Brasil, Madeira Brava, né? Prefeitura de Vitória com o programa Bolsa Atleta. Que show. Isso. Fora os apoios aí. Também tem os apoios da Vênus, né? Da Vênus, isso. Também com a Madeira Brava, que sempre está junto. Sim. Um remo aí que eles fizeram exclusivos pra gente. E aí o Rodrigo Muzi, na preparação física, ajudando. Sim, Rodrigo Reis, que é patrocinador. Sim, aqui patrocinador, do podcast. Nosso ferão. Também um cardiologista que dá tranquilidade aí pra gente pegar pesado nos treinos. Sim, sim. Letícia Polonini na nutrição. Uhum. Uma equipe grande, tá? Espaço Corpo. A Letícia, a gente falou em todos os podcasts um pouco dela, né? O Espaço Corpo com a fisioterapia, né? E eu devo estar esquecendo de alguém, Hawaii Suite. Sim, da Juju. Isso, tá aí da as Juju. peças, falar nisso, essas peças, gente, é tudo da Hawaii, né? Esse Uma material qualidade muito boa no qualidade material. excelente, né? Os bonés, o poncho, tudo. Isso aí. É isso. Show. Obrigada. Pô, eu que agradeço, minha amiga. Eu queria muito ter falado das atletas em específico, a Carol também, que teve no podcast anterior. Mas, né? A gente vai ter que ter uma outra oportunidade em breve. E você, meu rei? Assim, agradecer demais essa oportunidade que está aqui, contando um pouco da minha história. E, assim, agradecer imensamente mesmo a todos, né? Agradecer ao Rio Vaar, que hoje eu tenho a minha base, mas compito com o clube, tenho um bom relacionamento com o clube, o clube me dá o suporte. As 2 canoas que eu tenho, que eu estou tocando minha base, é emprestada do clube. Nossa, que massa. Então, eu não saí, eu estou me desenvolvendo, mas tenho o vínculo com o clube. Então, agradecer o Rio Vaar, agradecer a Rumo, já há 4 anos aí de apoio, cada vez mais forte. Agradecer a Nax e Eco, o Jorge Freitas também, é um grande apoiador meu no Rio. O João Castro também me apoia, eu vou nas provas, ele sempre dá um jeito de falar, o João não está dando, está apertado, ele sempre dá um jeito de me levar. Então, são várias frentes. Que, João assim, é um cara muito do bem, né? É um cara que ajuda muita gente, né? Então, são várias frentes que, assim, me ajudam a estar remando, estar proporcionando isso. E, assim, queria agradecer também a Tássia aqui, que é a 3ª vez que eu estou vindo aqui na Volta da Ilha e eu sempre uso a canoa dela. Então, é mesmo? Nossa, que privilégio. Ele adestra as canoas, cara. E aí, assim, eu me sinto super feliz de usar o equipamento dela e a confiança que ela me dá de, assim, tendo Você vai prestar outra canoa para ele? Ele vai de time, né? Ai, que chique. Assim, a canoa que eu já conheço, né? Então, o modelo, assim. Mas agradecer demais, tá? Muito, muito obrigado mais uma vez. E é isso. Agradecer demais essa oportunidade de estar aqui e contar um pouco da nossa história. Ó, eu só tenho a agradecer aos dois, tá? Muito obrigado, uma honra. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser bem assistido, né? Que são 2 referências do esporte. E não pode se deixar de agradecer também uma base, um suporte importante que eu tenho, que é o apoio familiar, né? Sim. Assim, eu tenho um filho agora também, então essa rotina... Tem remando com você aí nas fotos? Não, já estou tentando botar um menino no caminho desde cedo, para no futuro ser, assim, ser uma referência melhor do que eu estou sendo agora, então... Legal. Quantos anos ele tem? Ele tem 3. Qual o nome dele? Danzo. Danzo. Então,
Pô, nome diferente, né? Nome forte, Danzo. Eu acho que é o único por enquanto. Que legal, cara. A partir de hoje vai ter um monte aí de Danzo na cena. Então, agradecer o suporte familiar que eu tenho, da minha esposa, da Mirella, da minha mãe, a Vicky. Agradecer também a mãe da Mirella, a Miralva, que mora na Bahia, que está aqui há 3 meses, aqui no Rio, dando suporte para a gente. Então, assim, para eu manter a rotina de treino, aula, sim, tem todo um suporte que, se não tiver, ficaria complicado. Então, é muita gente, é muitas perninhas para manter esse caminho aí. Agradecer demais a todo mundo. Amém, show de bola. Gente, obrigado mesmo, valeu. Pessoal de casa, muito obrigado, tá, por estarem com a gente até agora. Agradeço muito e vamos curtir esse podcast, ficou muito legal, né? Com gostinho de quero mais, e com certeza terá. Um abraço para todos, fiquem todos com Deus, tudo de bom.